aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aí para o 8º ano, fazendo aquela correção do nosso livro aí. Hoje nós vamos falar das revoltas regenciais e suas consequências. Vocês podem abrir o livro aí a partir da página 328. Vamos aí à correção? Vamos lá, questão número 1. Entre as revoltas regenciais, identifique aquela que durou mais tempo. Letra D, Farroupilhas. Número 2. Identifique a revolta regencial que foi marcada pela rebelião de negros escravizados na Bahia. Letra C, Revolta dos Malês. Não esquecendo que os malês eles eram de origem muçulmana, tá? 3. Identifique a rebelião que ocorreu na província do Grão-Pará e resultou na morte de mais de 30 mil pessoas. Letra A, cabanagem. Questão número 4. Qual foi a principal característica do movimento Farroupilha? Letra C, possuía um caráter separatista e republicano. Não todos, mas a maioria deles foram sempre na característica republicana, né? Ainda mais porque os países da América Espanhola se tornaram república, tá? Então, o Brasil foi o único império, então muitas dessas separações no Brasil sempre com aquelas ideias republicanas. Vamos lá, número 5. Qual é o episódio que marcou o fim do período regencial? Letra C, golpe da maioridade, tá? Na qual colocava D. Pedro de Alcântara, agora sendo coroado como D. Pedro II, aos 14 para os 15 anos de idade aí, para a maioridade, e assumir o governo para tentar acabar um pouco com essas revoltas, né, que estavam acontecendo no Brasil. Questão número 6. Uma das mais longas guerras da história brasileira aconteceu no sul do Brasil entre 1835 e 1845. Esse conflito ficou conhecido como Revolução Farroupilha, que foi lá no sul do país, né? E foi realmente a que começou, que terminou em 1845, tá? E D. Pedro II já tinha sido coroado em 1840. Vamos lá, questão número 7. A respeito da revolta dos malês, ocorrida na cidade de Salvador em 1835, é correto afirmar que ele foi um movimento liderado por, letra B, escravos libertos de origem africana que professavam a religião muçulmana. Questão número 8. Sobre as revoltas do período regencial de 1831 a 1840, é correto afirmar que a questão correta é a letra E. Expressava um grau de instabilidade política que se seguiu a abdicação e o fortalecimento das tendências federalistas e a mobilização de diferentes setores da sociedade. Questão número 9. Entre 1835 e 1840 ocorreu no Pará uma revolta chamada cabanagem. Com relação a esta rebelião, é correto afirmar, questão correta é a letra E. Os cabanos propunham a manutenção da estrutura social vigente, apesar das tropas rebeldes serem compostas de negros, mestiços e índios. Questão número 10. O período da história do Brasil entre 1831 a 1840, conhecido como período regencial, cujas datas correspondem a, respectivamente, a abdicação e a maioridade de D. Pedro II, tem como um dos seus traços marcantes, questão correta é a letra A instabilidade política e social decorrente de numerosos movimentos revolucionários. Questão número 11. No Brasil, todos os movimentos do período regencial, chamados rebeliões, tiveram como características comum a luta pela resposta, letra D, descentralização política administrativa, visando a autonomia das províncias. Questão número 12. O período regencial foi marcado por muitas revoltas no Brasil.
Dentre essas está ocorrida no Grão-Pará entre 1935 e 1940. Por favor, corrijam aí, por favor, é de 1835 e 1840, tá? Teve uma digitação errada aí por parte do livro, na qual envolvidos depuseram a então presidente da província e assumiram o poder por um curto espaço de tempo. Essa revolta ficou conhecida como letra C, cabanagem. Questão número 13. Sabe nada? Na Bahia, balaiada. No Maranhão, farroupilhos. No Rio Grande do Sul. Foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado. Questão correta é a letra E, pela redefinição do poder monárquico e pela formação dos partidos políticos sem que se alterasse a estrutura social e econômica estabelecidas. Vamos lá, questão número 14. De acordo com Borges Fausto, as revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única. Elas tinham a ver com as dificuldades de vida cotidiana e as incertezas da organização política, mas cada uma delas resultou de uma realidade específica, provinciais ou locais. Todavia, foi possível identificar defesas políticas comuns entre elas, tais como, questão correta é a letra A, o republicanismo e a separação política do Brasil. Questão número 15. No contexto histórico das transformações ocorridas no século XIX, que envolveram questões da identidade nacional e da política no Brasil após a abdicação de D. Pedro I, ocorreu uma grave crise institucional. As tentativas de superação por meio das regências provocaram uma série de revoltas como Sabinada na Bahia, Balaiada no Maranhão e Cabanagem no Pará. Agora, superação da crise que coincide com o fim do período regencial deve-se à, questão correta é a letra A, antecipação da maioridade do príncipe herdeiro, Pedro de Alcântara. Questão 16. O denominador golpe da maioridade, processo concluído em 23 de julho de 1840, pode ser considerado uma vitória do letra C, dos partidos liberal e conservador, pois ambos se uniram em torno da causa da maioridade do príncipe herdeiro. Afinal, não havia grandes cisões ideológicas entre os dois grupos. Questão 17. O mais duradouro movimento rebelde do Império foi a Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina entre 1835 e 1845. Em 1836, após importantes vitórias sobre as tropas legalistas, os farroupilhas proclamaram a República Rio-Grandense. Em 1842, Luiz Alves da Lima e Silva, então barão de Caxias, enviado pelo imperador para comandar as forças legalistas e a atuação de Caxias, pacificou a região já nos anos de 1845. Abaixo são as listas de algumas medidas que poderiam ser utilizadas para a solução do conflito. A questão correta é a letra E. Apenas as medidas 2, 4 e 5 estão corretas. Questão 18, também aí a questão correta é a letra D, tá? Agora, questão 19, leia o texto a seguir. Os malês encontraram na Bahia, em 1835, um campo fértil onde semeava a rebeldia escrava e tentar mudar a sociedade em favor dos africanos. Fundado na desigualdade etnorracial e social, a Bahia vivia nesse período uma crise econômica e política. As revoltas das classes livres, pobres e dos dissidentes liberais de um lado e o outro, os dos escravos africanos, ameaçavam a hegemonia política dos grandes senhores da Bahia e a própria ordem escravocrata.
Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta sobre a revolta dos malheses em 1835. Questão correta é a letra D. Questão 20. A respeito da revolta do Farroupilha de 35 a 45, o mais prolongado da revolta brasileira no período monárquico. É correto afirmar. A questão correta é a letra B. Eu acho que vocês aí, espero que vocês tenham pego aí a correção, tá? E até a próxima correção. Um abraço e tchau!